a mensagem de hoje sobre objetivos, do dia 28 de dezembro, né, aqui do devocional presente diário, fala sobre conquistar os nossos alvos e que os nossos alvos sejam de acordo com a vontade de Deus. E, na verdade, os nossos objetivos de vida, os nossos alvos, as nossas metas, né? E quando a gente chega no final do ano, faltando só mais uns dias para acabar esse ano, a gente sempre para falar nas novas metas, nos novos alvos que a gente quer ter para o próximo ano, para o ano que se inicia. Muito comum. A gente traça muitos e muitos ideais. Esse ano vai dar certo, esse ano eu vou fazer isso, esse ano vai ser assim, esse ano a gente faz lista, a gente traça tantas metas. Mas a estatística mundial prova que as metas feitas no dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, geralmente não vão muito longe. Quando chega fevereiro, março, a maioria já nem lembra mais as metas que tinha. Então, a verdade é que nós, como seres humanos, nós até traçamos objetivos, alvos, metas, projetos de vida, mas se nós não contarmos com a graça de Deus para executá-los, para fazer acontecer, a gente não consegue. De nós mesmos é muito difícil, principalmente se esses alvos, esses objetivos requer mudança de hábitos, mudanças na nossa vida pessoal. É muito difícil a gente conseguir fazer por nós mesmos, com a nossa própria força. Nós precisamos da força de Deus, da graça de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos traçar planos, mas que sejam planos de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Há poucos dias atrás nós falamos sobre, acho que foi ontem, né? Até falamos sobre Deus ter um propósito para a nossa vida. Foi ontem. Deus tem um plano, um propósito para nós. Então, nós precisamos traçar os nossos objetivos, os nossos alvos de vida, de acordo com os propósitos de Deus para nós. Antes de sentar e fazer a lista, eu quero, eu vou fazer, eu vou comprar, eu vou obter, eu vou fazer, eu vou acontecer, tudo eu, a gente tem que pôr em cima de tudo a lista um momento de oração. Senhor, quais são os teus alvos, os teus objetivos para a minha vida esse ano? O que o Senhor deseja, planeja que eu alcance esse ano? Quais são as conquistas que o Senhor quer que eu alcance esse ano? Quais goals ou objetivos e conquistas vão glorificar o teu nome na minha vida? Quais as vitórias que eu posso obter que vão realmente, na verdade, exaltar o teu nome e a ação do Senhor na minha vida, em vez apenas de uma glória pessoal, passageira, momentânea, não é? Os nossos objetivos de vida, os nossos alvos de vida não podem ser voltados apenas para os nossos prazer pessoal ou para nossa glória própria, ou só para a gente mostrar que é melhor do que os outros, ou que é capaz de fazer, de acontecer o que o outro não é. A gente vê muito, infelizmente, às vezes em família, em ambiente de trabalho, que eu vou fazer, eu vou acontecer, para mostrar que eu sou melhor que o outro. Não é por aí. A gente estava até batendo um papo, eu e a Bruna agora há pouco, falando sobre querer fazer tudo muito bom. É ótimo querer ser melhor funcionário, fazer tudo muito bem, mas nós temos que ter esse cuidado de não querer fazer só para ser o melhor e para estar na frente dos outros, porque o nosso objetivo é caminhar junto, é prestar atenção nas pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, que não é importante que eu chegue primeiro, mas é importante que nós cheguemos juntos, não é? Tem uma história de uma tribo africana, que vocês já devem conhecer, porque agora viralizou na internet, a Ubuntu, que um estrangeiro estava visitando aquela aldeia, e no final ele reuniu as crianças, né?
e ele pegou um pacote de bala, amarrou lá numa árvore e disse para as crianças, colocou as crianças longe e disse: quem correr e chegar primeiro vai ganhar o pacote de bala todo. E porque essa era a mentalidade ocidental dele, né, de conquista, de correr, de vencer, de ser o primeiro, de ser melhor que o outro, de ganhar, de ser o mais forte, enfim. Com essa mentalidade ocidental, ele fez um desafio para as crianças ali naquela aldeia na África. Quando ele deu o sinal e o apito para correr, ele se assustou porque, em vez de saírem tudo correndo e disparado, as crianças deram as mãos e foram juntos para chegar lá. E, quando chegaram, pegaram a bala e distribuíram. Ele falou assim, mas não era isso, eu queria que todo mundo corresse, quem um ia ganhar. Falou, não, mas se um ser feliz e os outros não vão ser felizes, nós não vamos ser felizes. Então, em vez de ter um sendo feliz, nós queremos todos ser felizes e nós vamos dividir as balas para todo mundo. Ele ficou chocado em aprender. Na moral da história essa, eu não sei os detalhes, mas eu sei que a moral da história é que não é a gente querer os nossos alvos de vida e objetivo de ser melhor que os outros na família, no trabalho, na escola, na nossa vizinhança, mas nós queremos chegar juntos, trabalhar para o bem comum, alguma coisa que vai ser bênção para você e para mim, alguma coisa que vai ajudar a minha vida, beneficiar a minha vida e a sua, minha família e a sua, algo que nós podemos fazer e conquistar juntos. E os alvos de Deus, os alvos do reino de Deus, os alvos da palavra de Deus para nós, elas geralmente apontam para isso, para um bem comum, algo que vai ser bom para todos nós. Eu vou ser melhor, eu vou estabelecer alvos que eu vou ser melhor, eu vou amar mais a Deus, porque amando mais a Deus, eu amo o meu próximo mais. Eu amando mais a Deus, eu sou a melhor esposa, o melhor esposo. Se eu amar mais a Deus, eu vou ser o melhor patrão, o melhor empregado. Se eu amar mais a Deus, eu vou ser melhor na minha vizinhança, o melhor vizinho. E então eu quero amar mais a Deus, eu quero ouvir mais a voz de Deus, eu quero conhecer mais de Deus. Os alvos do reino de Deus sempre é para nos tornar mais parecidos com Deus e melhores como seres humanos, não é? Melhores para a glória de Deus. Então, os nossos objetivos, eles precisam ser traçados de forma diferente. Então, eu quero desafiar você esse ano a perguntar a Deus, antes de escrever aquela lista do que você quer fazer, você perguntar para Deus, Senhor, quais são os teus alvos para a minha vida? O que o Senhor gostaria de me ver conquistando esse ano, não é? E parar para ouvir, deixar o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e apresentar os seus alvos a Deus, dizendo, Senhor, o que o Senhor acha dessa minha lista aqui? Eu já contei para vocês a história vou falar de novo, porque tem gente nova no grupo, então eu vou repetindo, são coisas que marcam a minha vida sempre. Eu ganhei um cartão de aniversário, de feliz aniversário, quando eu fiz 15 anos. Esse cartão tinha uma poesia da Mirtes Matias, uma escritora, uma poeta evangélica muito linda, as mensagens dela. E esse cartão tinha uma poesia. A poesia, nome é Escreve em Mim. Eu não sei declamar e não sei a poesia de cor, mas eu sei a história. Nunca mais saiu do meu coração essa mensagem. Eu tenho esse cartão até hoje. Então, essa poesia diz assim, Senhor, eu não venho a ti como uma folha de papel preenchida, um documento já pronto, né? Com aquela tudo escrito, pedindo para o Senhor, assina esse papel, aprova os meus planos. Aqui estão os meus planos, Senhor. Assina embaixo, aprova, me abençoa para eu conquistar os meus planos, meus objetivos. Mas eu venho ao Senhor como uma folha de papel em branco, branca. Eu venho aqui para o Senhor escrever. Então, o nome da poesia é Escreve em Mim. Ela disse, eu venho como uma folha de papel em branco, pedindo que o Senhor escreva em mim a tua vontade, os teus planos, a tua lista e não a minha. E depois que o Senhor escrever, eu vou assinar embaixo, dizer, eu vou cumprir com a tua lista, eu vou obedecer
o teu propósito para a minha vida, eu vou cumprir com a tua vontade para a minha vida, eu vou seguir os planos do Senhor para a minha vida. Essa poesia é muito linda, eu vou colocá-la no grupo, que eu achei ela na internet, depois eu vou postar ela para vocês lá, mas marcou a minha vida sempre. Eu sempre, quando tenho um plano, eu falo, Senhor, me perdoa de estar falando o que é que eu quero fazer, eu estou aqui pedindo, Senhor, põe qual é o teu plano, e eu vou assinar embaixo. Que os nossos objetivos sejam assim, não é? Paulo escreveu aos Coríntios falando, olha, tem gente que corre, os atletas correm para uma competição, para ganhar uma medalha. Eles fazem o maior esforço para chegar lá e ser o número 1, para ganhar uma medalha, uma coroa que é corruptível, que é passageira, que é terrena, que é só desse tempo, desse mundo. Nós estamos correndo para ganhar uma medalha, uma coroa eterna, uma vida eterna com Deus. Nós estamos correndo a caminhada, a jornada da vida cristã, da vida com Jesus, da caminhada do reino de Deus nessa terra. Corramos de tal maneira que nós possamos alcançar esse galardão, essa vitória, essa coroa da vida eterna. Sejamos nós diligentes, atenciosos, preste atenção no caminho, na corrida, cuidado, não fica perdendo tempo olhando para o pessoal que está no lado, parado, só chamando atenção, né? Os corredores, eles não podem parar e prestar muita atenção em quem está do lado, porque senão eles perdem o objetivo, fica distraído, e outros vão passar na frente. Nós, todo ano, tem aqui a maratona de Boston, todo ano eu vou com o Benjamin para assistir. É muito interessante ver, principalmente, a primeira passagem, a primeira largada, que é dos deficientes físicos, né? Pessoas com pernas mecânicas, cadeira de roda, e todos correndo uma maratona enorme. E a gente fica vendo o esforço, a dedicação daquelas pessoas, e eu sempre fico ensinando e falando com o Benjamin, olha o esforço, a dedicação, imagina, gente, para servir a Deus, quanto mais nós não temos que fazer por Deus, não é? O nosso objetivo, a razão pela qual nós estamos correndo é muito maior, muito mais importante do que apenas uma corrida e uma medalha terrena. E é isso exatamente, essa ilustração de atletas que Paulo usa, né? Ele escreveu a carta para Corinto. Corinto é na Grécia, uma cidade da Grécia. A Grécia era famosa pelos Jogos Olímpicos, pela corrida, pelos esportes, pelas as medalhas, as coroas, os louros, né? Da época. Então, ele estava falando numa linguagem que aquele pessoal dali, de onde ele estava escrevendo, entendia o assunto, entendia o que ele estava falando. Então, veja só, vamos ler na palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 22 ao 27. E o texto principal aqui, que é 1 Coríntios, capítulo 3, eu vou repetir. Diz assim, se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. No final da meditação aqui, diz que o que vai mostrar a importância não é você construir, mas se permanecer. Por quanto tempo que você construiu vai permanecer? Você está investindo tempo e energia em coisas que são perecíveis, passageiras, ou em coisas que são eternas, que vão permanecer para sempre? Jesus contou a parábola do que construiu uma casa sobre areia e o que construiu a casa sobre uma rocha. Aquele que construiu na areia, veio o vento, veio a tempestade, derrubou, desfez, acabou com tudo. Construiu rápido, foi rápido, alcançou o objetivo, ficou feliz, mas a primeira tempestade que veio jogou tudo no chão. E Jesus contou para nos dizer a importância da gente construir a nossa vida, edificar a nossa vida na rocha que é Jesus, que é sólida, que é imbatível, que permanece. Então, quando nós estamos aproximando o novo ano, querendo traçar planos, objetivos, que os nossos planos e objetivos sejam traçados para edificar, construir em Deus, na sua palavra, algo que vai ser eterno, que vai ser duradouro, que vai beneficiar não só a minha vida, mas aqueles que estão à minha volta, a minha família, os meus colegas, aqueles que estão ao meu redor vão ser beneficiados, porque eu estou fazendo, correndo, dedicando, me esforçando
em cima de valores que são eternos, não é? Eternos. 1 Coríntios, capítulo 9, que é a leitura de hoje, versículo de 22 em diante. Eu vou, na verdade, ler um pouquinho antes, porque começa Paulo falando, explicando um pouquinho antes sobre o que ele quer, no final, concluir aqui. Veja só, eu vou começar a partir do verso 18. Capítulo 9, verso 18. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: logo, qual é a minha recompensa? É que, anunciando o evangelho gratuitamente, não use plenamente o meu direito no evangelho, pois, sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, para conquistar o maior número possível. E fiz-me como judeu para os judeus, para conquistar judeus. Aos que estão sobre a lei, como se estivesse sobre a lei, embora não esteja sob a lei, mas fiz isso para conquistar os que estão debaixo da lei. Aos sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas estando sobre a lei de Cristo. Fiz isto para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para ganhar os fracos. Fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para que por todos os meios os salvasse. Para que por todos os meios salvasse alguns. Eu fiz de tudo para tentar alcançar a todos. Tudo faço pelo Evangelho, para que dele me torne participante. Tudo que ele fazia, todos os objetivos, os seus alvos, todos os seus planos, as suas atividades diárias eram com o alvo principal, o Evangelho de Cristo, a mensagem do reino de Deus. As coisas espirituais, não deste mundo, não perecíveis, não terrenas, mas eternas. E o que luta, então ele diz, não sabeis que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só recebe o prêmio? Correi de forma que o alcanceis. Todos correm, mas só um ganha o prêmio. Seja você um dos corredores que ganha. Corre com diligência, corre com atenção, preste atenção no caminho, preste atenção no alvo que está diante de você. Eu já tinha mencionado os corredores da maratona. Gente, quando eles estão correndo, fica aquela multidão no caminho. Tem gente que estica a mão oferecendo água, tem gente que com cartazes, com coisa de música fazendo barulho. Eu fico lá com o Benjamin, a gente fica com bandeirinha, e eles vão com as suas bandeiras dos seus países. Tem gente de tudo que é lugar do mundo que vem correr. Então, tem as bandeiras, o Benjamin ama, ele fica falando o país de cada um e falando na língua deles para eles lá, porque ele sabe falar muitos idiomas, ele fica falando palavras de motivação para eles na língua dele, no idioma deles. Então, é muito interessante. Todo mundo que está ali fica fazendo tudo para chamar a atenção de alguém que está ali correndo. Mas aqueles corredores, eles fazem assim muito mal com a mão, mas não estão nem te olhando, nem pode. O alvo deles, o olho, o objetivo deles é a corrida, é lá na frente. Eles não podem parar, eles não podem distrair, eles não podem perder o objetivo deles, a caminhada deles. Nós precisamos entender que na nossa caminhada com Cristo, se temos um objetivo, um alvo, nós temos que ter foco, atenção. O meu alvo é Cristo. Eu não vou me deixar me envolver e perder os meus objetivos. A palavra de Deus, Paulo escrevendo a Timóteo, ele disse: não se deixe um soldado alistado para a guerra de Jesus, ele não se deixa embaraçar com os negócios desta vida. Ele não te deixa prender com nada desse mundo, mas ele está livre para fazer a caminhada, a corrida para a qual ele foi chamado. A gente não pode se distrair com as coisas desse dia a dia. A gente não pode se distrair com coisas que são
materiais desse mundo. São passageiros, não são duradouros. A gente perde tanto tempo e energia às vezes, né? Tanto tempo e energia para preparar, por exemplo, uma festa, para poder fazer um evento, e aí a maior importância do evento acaba ficando esquecido, porque a energia, o desgaste foi tanto para preparar. É como uma noiva que morre de cansado preparando o casamento, na hora do casamento está morta, exausta, nervosa, agitada, chorando, brigando, não curte, não aproveita porque se estressou com as coisas que envolviam o evento. A gente não pode deixar perder o nosso alvo. Nosso objetivo é a palavra de Deus, é o amor de Deus, é saber o quanto Ele nos ama, é ter tempo para Ele. A minha vida não pode ser tão corrida, tão agitada, que eu não tenha tempo para Deus. Deus tem que ter prioridade na nossa vida. Ponha isso na top da sua lista para 2023. Prioridade para aquilo que é de Deus. Tempo para falar com Deus em oração. Tempo para ler a palavra dele, a Bíblia Sagrada. A gente levanta de manhã, o relógio desperta, já dá aquele pulo, já sai correndo, e o dia vai pam, 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 uma atividade atrás da outra, que a gente não tem tempo para nada. A gente não tem tempo para Deus, consequentemente, a gente não põe tempo para as pessoas mais importantes da nossa vida, muitas vezes, para a família, para os filhos, para o esposo, para a esposa. A gente não presta atenção naqueles que mais precisam da nossa atenção, porque o nosso corre-corre é tão grande. A gente perde o que tem mais preciosidade e valor, correndo atrás de coisas que não são tão importantes assim, coisas que podem esperar. Há coisas que podem esperar. A gente está num mundo tão do imediatismo, aperta um botão e a coisa funciona. Não pode demorar, questão de minuto. A gente acaba querendo isso no dia a dia, a gente esquece de acalmar, de ter tempo para as pessoas que a gente ama, tempo para Deus primeiramente, porque quando eu tenho tempo para Deus, não sei você, mas quando eu dedico tempo para Deus, o resto do meu dia, logo de manhã cedo, primeira coisa de Deus, o resto do meu dia, tudo acho tempo para tudo, o dia corre numa bênção, numa calmaria, mas o dia que eu levanto correndo e que não deu tempo, e que vai, oh meu Deus, parece que o dia não tem suficiente horas. E é aquele dia que você reclama que o dia tinha que ter 48 horas. Se tivesse 72 horas, ia ser pouco. E a gente não consegue administrar o tempo, porque a gente não priorizou. A prioridade nossa, Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que nós precisamos, as demais coisas que nós precisamos, mas nós temos que priorizar aquilo que é de Deus. Temos que ter tempo para as coisas de Deus. Tem que ter tempo de parar, respirar fundo, para ouvir a voz de Deus. A gente corre tanto, é tantas vozes na cabeça da gente, né? Voz da família, voz da necessidade, voz do trabalho, do patrão, voz da mídia, voz das notícias, a voz de voz, opinião de tudo e de todos. A gente tem tantas vozes que a gente não consegue ficar em silêncio. Às vezes a boca está fechada, mas a cabeça está um redemoinho, passando de tanta coisa que a gente pensa, planeja e vai e vem. Você está calada a boca, mas a cabeça vai em 1000 lugares. Às vezes a gente está até dentro da igreja, né? Parece até que a gente está buscando a Deus, né? Mas a cabeça está longe. 1000 vozes lá dentro, menos a voz do Espírito Santo. A gente não está dedicando a Ele o tempo necessário para ouvir a doce, suave voz que vem dele. E quando a gente ouve a voz de Jesus, a doce voz dele, ela acalma o nosso coração. Ela dá rumo, direção, diretriz à nossa vida. Ela nos dá força, ela esclarece, ela aponta o caminho, a melhor escolha,
A voz de Deus é maravilhosa, é importante a gente parar para ouvir a voz de Deus, para falar com Ele, mas também para escutar, não é? Saber o que Ele quer falar com a gente. Porque a gente até ora, Senhor, em nome de Jesus, me dá, meu disso, meu isso, meu filho, minha casa, meu marido, meu carro, meu isso, meu, em nome de Jesus, amém. A gente entra para orar, assim, fala aquela lista de coisa para Jesus e encerra, levanta e já vai embora. A hora que ele ia abrir a boca para responder, a gente já levantou, já está lá na esquina. Ups, já foi. Você já tentou falar com alguém que está tão ocupado, quando você pensa que você vai falar, a pessoa já virou as costas, já foi embora e você ficou boiando? Muitas vezes a gente faz isso com Deus, a gente fala tanto e na hora que Ele quer falar com a gente não tem tempo para parar, para acalmar o coração, para ouvir a voz de Deus. Deus é um Deus vivo, Ele fala. Pleno século XXI, Ele é o Deus que falou no passado, que falou com homens e mulheres de Deus na palavra de Deus, é um Deus que ainda fala conosco. Ele fala através de pessoas, através de situações, ele fala através da natureza. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus. Um dia faz declaração a outro dia, sem fala e sem voz. Em silêncio e sem fala, ouve-se a sua voz. Deus fala conosco através da natureza, mas a gente tem que parar e ter tempo para ouvir, para ver, para escutar a doce voz do Senhor. A gente tem que ter tempo para meditar com a palavra de Deus, lendo, ou põe um áudio. Hoje em dia está tão fácil, todo mundo no telefone, celular na mão, tem versos da Bíblia para leitura, tem hinos maravilhosos para cantar, para você ficar em silêncio, só ouvindo, meditando. Tem tantos recursos a nosso favor. A gente só precisa ter o tempo de ficar quietinho, né? Sair para uma caminhada, você e Jesus sozinho. Sentar no alto do morro, nem que seja no fundo do quintal. Seja onde for que você tem sossego. Às vezes é dentro do carro, você vai e para na esquina ali. Fica sozinho. Sai da multidão, sai do tumulto. Precisamos ter tempo para Deus, que seja prioridade na nossa lista para 2023, para que a gente possa ter alvos, planos definidos por Deus para a nossa vida. Paulo estava deixando claro que era assim que precisava, né, ser a corrida. Veja, os que correm, na verdade, só um ganha o prêmio. E ele diz, e eles lutam, verso 25, que luta, exerce domínio sobre essas coisas. Eles fazem para alcançar uma coroa corruptível, passageira, temporária. Nós, porém, corremos para ganhar uma coroa incorruptível, a coroa da vida eterna. Eu corro, não como indeciso, sem saber se vou, se fico, olhando para um lado e para o outro, distraído. Eu corro não como indeciso. Assim eu combato, não como combatendo no ar, dando murro no ar. Você já viu aquela história, nada, nada e morre na praia? Dando murro em ponta de faca? Trabalhando, estressado, igual doido, mas parece que não está chegando em lugar nenhum. É porque nós não estamos fazendo isso com Deus, com a ajuda dele, com a direção dele. A gente fica cansado, estressado, e parece que não vai conseguir, e entra frustração, desânimo, tristeza. Queridos, há um jeito de tocar a nossa vida, do jeito de Deus, com a ajuda dele, com a presença dele, e ver os resultados dele. E poder ter alegria no coração da presença, de contar com a presença dele durante a caminhada, durante a jornada, saber que eu não estou sozinho. Paulo disse aqui, olha, eu subjugo o meu corpo e eu torno ele submisso, para que pregando aos outros não seja de algum modo rejeitado como inútil, para que pregando aos outros não seja eu achado em falta, diz outra palavra. É importante que a gente corra, que a gente faça essa caminhada, percorra essa jornada com Jesus, mas sendo cuidadoso, atencioso, para não correr o risco da gente estar pregando, falando de Deus, sem estar vivendo Deus. É isso que Paulo está dizendo. Eu cuido para que eu não me perca em querer tanto correr para o evangelho e acabar me perdendo
Tem tanta gente que fala tanto de Deus, virou moda, mas viver com Deus, na presença de Deus, ouvir a voz dele, estar com ele, a prática, a vida, é maravilhoso, vale a pena, e essa é a essência do evangelho que Jesus ensinou, que a palavra de Deus fique no nosso coração, que Deus nos ajude a ter um final de ano de gratidão por tudo que Deus fez até aqui. Muito louvor, muita gratidão a Deus até o final do 31. E que Deus nos ajude a preparar o nosso coração de ouvir a sua voz para aquilo que Ele quer de nós para 2023. Que Ele faça essa lista e que a gente possa se dispor o coração de prestar atenção nessa caminhada, não desviar a atenção daqui e dali, mas o foco em Deus, caminhar com Ele, com a graça dEle. Temos um 2023 super abençoado, cheio da presença de Deus, da graça dEle, da força dEle, e muito testemunho para contar e poder contagiar as vidas às nossas voltas, para motivar essas pessoas, vem comigo, vamos caminhar junto, porque é bom, é maravilhoso caminhar na presença de Deus, que os nossos objetivos estejam nele, Jesus. Amém? Deus abençoe a palavra dele no nosso coração.